Quando falamos de pecado, vem diversas coisas na nossa mente que podem trazer um certo estalo referente a isso. Jogatina, criminalidade, traição. Só que existem pecados mais sutis, pecados que nos afastam aos poucos, da espiritualidade e do caminho com Deus. E uma das formas que podemos dizer que o diabo encontrou para afastar as pessoas de Deus é por meio do vício em pornografia. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre qual a relação que a pornografia tem em enfraquecer a nossa espiritualidade e como ela pode sim levar a gente a cometer outros pecados até mesmo mais graves, que vai muito além de masturbação ou como os nossos coleguinhas podem dizer por aí, de uma forma mais pejorativa, jogar o leite fora, É importante que a gente tenha esse pensamento em mente aqui, Mesmo que você não tenha uma fé espiritualizada, que você não seja um cristão de fato, ou que você pratique determinada religião onde o vício em pornografia é algo negativo, é importante que tenhamos esse pensamento em mente, essa convicção que, independentemente de suas crenças, do seu ponto de vista religioso, qualquer vício, qualquer coisa que te impede de viver uma vida saudável, que te limita, nesse sentido, ele é algo bastante nocivo, Isso vai te atrapalhar a conseguir um trabalho, a formar relacionamentos e viver uma vida saudável, Eu trouxe aqui alguns relatos que eu vou conversar com vocês aqui e eu vou conversar um pouquinho sobre o que pode ser e o que pode não ser, do meu ponto de vista. Então, além de ser uma leitura de relatos, eu vou trazer alguns pensamentos aqui que podem fazer sentido para algumas pessoas. Infelizmente, eu não vou conseguir lembrar todos os textos bíblicos, mas vocês têm um Google aí, vocês pesquisam aí. Ele falou de João 17:3, ele falou de Mateus 24. Então, vocês peguem os textos que eu vou falando aí pelo subtexto, por assim dizer, porque eu realmente não vou conseguir colocar todos, até para poder tornar o vídeo mais fluido. Vamos lá. Primeiro relato. Do Christian, vou chamar ele de Christian aqui neste relato. Sonhei que um amigo meu cristão estava expulsando um demônio da luxúria de mim. Enquanto ele orava, eu, no sonho, abri a boca de um jeito muito estranho, anormal, e soltei um grito. A coisa é que eu acordei no meio do grito e me peguei gritando com a boca aberta, igual no sonho. Vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre essa questão dos demônios. É muito comum que em diversas religiões, você tenha uma separação de demônios. Não vou dizer que os demônios não têm classificação. Eles podem ter lá ali a hierarquia deles, por assim dizer, mas o que vem aqui não é o caso. O Christian mencionou aqui o demônio da luxúria, Um demônio da luxúria ali que fez com que ele estivesse possesso, E o amigo dele cristão no meio do sonho. Explicando isso de uma forma bem racional e sem entrar em mérito de religião ou de crença religiosa, é notório que o nosso amigo Christian ele tem uma preocupação muito grande, em desenvolver um pecado relacionado a isso. Eu conheço pessoas que desenvolvem o vício da pornografia e estão há anos, 2, 5, 10 anos, e os caras nunca tiveram nenhum tipo de sonho possuído por um demônio. Só que, vamos lá, você tem uma espécie de vida dupla, já começa por aí, porque você sente que aquilo que você está fazendo com a pornografia é algo ruim. Quando você persiste em fazer aquilo e acaba tendo experiências negativas, já aponta para uma certa dualidade na sua vida. Então você tem que escolher um. Ou você vai se entregar completamente ao vício,
o que não é saudável, até para a sua saúde, para a sua energia, para a sua forma de vida, ou você abraça a espiritualidade neste caso. Uma coisa que eu não comentei sobre o Christian, tem uma linha de parágrafo anterior aqui, que vai ajudar a gente ter uma noção melhor sobre isso que eu estou falando. Vou tentar ser breve. Estou lutando contra a pornografia há muito tempo, ou seja, o Christian já tem esse pensamento na mente dele de lutar contra o vício da pornografia. E tive duas experiências que me fizeram pensar bastante, ambas envolvendo assistir filmes pornográficos antes de dormir. Ou seja, o Christian já vem desenvolvendo uma preocupação com isso há muito tempo, como ele mesmo falou. E esse pode ser o caso de muitos de vocês, inclusive já foi o meu caso no passado. Durante muito tempo eu desenvolvi esse certo temor, né, por assim dizer, por conta da vida espiritual que eu levava, que eu ainda levo, e o consumo paralelo de pornografia. E quando a sua consciência ela ainda está mais sensível, né, você, querendo ou não, vai se culpar muito, você vai se bater muito nessa tecla de que você está indo por um caminho completamente subversivo. E isso vai te afastar, por assim dizer, do caminho de Deus e, consequentemente, vai te fazer com que você tenha uma vida mais miserável. Vamos dar sequência, então, com o relato do Christian. A gente vai conseguir ter mais algumas opiniões a respeito de o que é e o que pode não ser. A mais recente, que me fez largar tudo por meses, caí na tentação, mas isso é uma história para outro momento. Eu orei antes de dormir pedindo perdão. Estava me sentindo muito ocupado. Estava na casa do meu irmão e ele e meu sobrinho acordaram às 3h30 da manhã. Me acordaram, perdão. Ele estava dormindo e o irmão dele e o sobrinho dele acordaram ele neste momento. Perguntei o que tinha acontecido e eles me disseram que eu estava roncando muito alto e que ouviram alguns barulhos na parede. De manhã, conversamos com mais detalhes e ele disse que não tinha certeza se podia chamar meus roncos de fato. Só disse que era estranho e que ele não conseguia descrever o som. E sobre os barulhos, disse que ouviu num lugar onde não tinham vizinhos, ou seja, foi numa região ali mais afastada ali da região, mas ainda assim próximo da casa deles. Isso me assustou muito e parei por meses. Ou seja, ele está apontando para alguma espécie de espírito obsessor, né? Que estavam ali na região ou alguma coisa que estava nas redondezas. Tenho que mencionar que eu não acredito em Satanás, o diabo, no caso o Christian. Nem em Satanás nem no diabo. Sim, sou cristão. Não entendi por que ele é cristão e não acredita no diabo, mas enfim. Mas isso me faz pensar. Ainda acho que somatizo tudo e meu cérebro apontou algumas coisas por causa da minha culpa. Então, vamos lá. Eu não descarto a hipótese de que as coisas que aconteceram com Christian foram coincidências. Só que é muito comum no perfil de quem lida com pornografia e que paralelamente leva uma vida cristã ou uma vida espiritual de fato, apontar que lida com espécies de perseguidores espirituais, né? Seja por meio de sonhos, seja por meio de outras experiências. Eu mesmo já tive paralisia do sono diversas vezes, e não necessariamente eu tinha consumido pornografia na noite anterior ou algo do tipo, mas é importante sim ter esse pensamento em mente, que às vezes a culpa, né, ou você nutrir certos medos antes de dormir, faz com que experiências como essa aconteçam. Que não necessariamente são algo espiritual, são ataques de demônios, só que, olha que interessante, quando você vive uma vida infeliz, uma vida de culpa, não necessariamente no sonho, mas enquanto você está consumindo a pornografia, por assim dizer, é como se um demônio estivesse do seu lado. Aí vem a pessoa que não é cristã, a pessoa que não tem um pensamento espiritual, vai dizer que eu estou exagerando. Vamos lá. Você que não tem nenhum tipo de crença religiosa. Você não tem crença religiosa nenhuma. E você presencia uma pessoa que poderia estar vivendo sua vida de forma normal. Hoje é um dia lindo, muitas coisas para fazer.
Eu tenho habilidades, eu tenho certas formações, eu posso estar trabalhando, eu posso estar saindo, posso estar me divertindo, posso estar vivendo a minha vida de fato. Mas eu prefiro ficar em casa jogando videogame, um exemplo. Não existe algo de errado em jogar videogame? Lógico que não, eu mesmo jogo bastante, muitas pessoas que eu gosto também jogam bastante. Só que quando você deixa com que paralelos tomem conta da sua vida, isso pode ser muito prejudicial. E com o vício em pornografia, as coisas ficam mais evidentes ainda. Porque querendo ou não, um vício ele toma muito tempo. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu me recordo de uma vez, ali, quando eu terminei o ensino médio mais ou menos, que eu fiquei acho que foi das meia-noite até meio-dia. Sim, eu virei a madrugada consumindo pornografia. E detalhe, foram 12 horas onde eu não dormi, onde eu não descansei, onde eu não aproveitei nada da minha vida. E que obviamente eu não coloquei o leite para fora de casa, por assim dizer, mas que ocuparam muito da minha vida, ocuparam muito da minha sanidade, por assim dizer, naquele momento. Eu nunca mais fiz isso, eu espero nunca mais passar por isso novamente. Só que foi um momento onde eu percebi que eu estava me degradando, eu estava me destruindo, entendeu? Depois disso eu consegui arrumar emprego, eu consegui arrumar uma namoradinha naquela época. Então, depois que eu virei a chave, entendi que a pornografia ela estava me destruindo, eu consegui entender qual era o lugar dela na minha vida, que deveria nem ter. A verdade é essa, a pornografia ela nem deveria fazer parte da vida de ninguém. Infelizmente, ela acaba fazendo parte da maioria dos jovens que existem. A maioria dos jovens já consumiu pornografia em algum momento da sua vida, estão consumindo ou, infelizmente, ainda vão consumir. Só que isso acaba se agravando ainda mais. Tem um outro relato que eu vou ler para vocês. Eu vou chamar esse rapaz aqui de Rafael. Todos os relatos que eu estou lendo para vocês eles estão no Reddit, mas se vocês tiverem algum relato que vocês quiserem trazer para cá, vocês podem deixar nos comentários ou enviar no e-mail que está aí embaixo na descrição, dando sequência do relato do Rafael. Posso testemunhar? Sim, com certeza. Sim, com certeza o quê? Se masturbação e pornografia atrai demônios de alguma forma. Então, ele diz que sim. Do ponto de vista dele, da vivência dele, demônios são atraídos pela pornografia. Somos tentados por nossos próprios desejos egoístas e fraquezas, e por isso somos responsáveis. Mas o resultado é o entretenimento do mal e o convite para a sua destruição em nossas vidas. Infelizmente fui atraído para este mundo horrível e pensei que poderia escapar. E posso dizer para vocês, infelizmente eu não escapei. Se você não se declarar cristão, é claro. Enquanto assistia, comecei a ouvir estalos estranhos no ar ao redor. E, estando ciente do espiritual, sabia que algo obscuro estava acontecendo na atmosfera. Minha mente então me dizia que eu estava imaginando coisas, mas agora posso ver que não estava. Eu estava cego e surdo aos avisos e me afastei de qualquer voz na minha consciência. Resumindo uma longa história com muitos conteúdos espirituais obscuros. O julgamento caiu sobre mim há 7 meses atrás, enquanto eu assistia. Meus nervos, cérebros, mente foram atingidos por uma loucura, depressão, onde me sinto um completo estranho para mim mesmo e tenho insônia completa de 100%, onde não consigo mais dormir, apenas com uma dose maciça de sedativos, mas esses estão desaparecendo. Estou completamente no canto mais obscuro da humanidade, pode-se dizer. E não consigo me encontrar. Estou tão ciente agora de que fui tão mal em minhas ações e que eu estou destinado ao pior castigo do inferno. Nunca soube que poderia ser tão expulso de qualquer presença de Deus e paz na minha vida. Depois de 7 meses tomando todos os comprimidos disponíveis, não estou melhor e estou me aproximando da completa liberação do mal
na minha vida na forma de alucinações. Vou perder minha vida, mas ainda mais horrível, uma insônia fatal e ir para o pior lado do inferno da eternidade. Só agora posso ver a vergonhosa bênção que era a minha vida. Estou nas mãos do inimigo. Relato pesado, relato muito pesado deste rapaz, do Rafael. De verdade, vamos lá. Para algumas pessoas isso aqui pode parecer exagerado. Só que quem já viveu a pornografia de perto sabe que se você se deixa levar, cara, uma realidade como essa, ela não tá tão distante. E assim, como eu disse para vocês, muitos enfrentam esse problema da pornografia. Eu mesmo também enfrento, eu já enfrentei esse problema da pornografia com muito mais veracidade, muito mais força na minha vida. Atualmente estou numa longa caminhada, por assim dizer. Na verdade, hoje é dia 10, né? Então, este mês eu já estou um pouco mais tranquilo, por assim dizer. Os últimos meses, na verdade, foram mais tranquilos em comparação aos anos anteriores da minha vida. Só que a pornografia, cara, ela não é algo que simplesmente, ele vai te destruir aos poucos e os demônios vão chegando assim e vão te bulinando. Como foi o caso do Rafael. Ele tem experiência, ele tem a vivência própria dele para ele poder falar o caso dele. Só que quando você se entrega para qualquer coisa que seja, você acaba fechando certas lacunas na sua vida, certas portas na sua vida que te impedem de sair, entende? Uma coisa que me ajudou muito foi conversar com as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, só de você se abrir para algumas pessoas já te ajuda a virar a chave. Na minha igreja, na minha religião, por exemplo, eu conversei com os líderes espirituais. Eu falei, eu tenho tal problema com pornografia. E começou desde tanto e fui até tanto. Eles me recomendaram alguns artigos, me disseram alguns textos bíblicos, algumas orientações. Com o passar dos dias também continuaram conversando comigo para poder saber como é que estava o meu caso. Então, assim, é importante que vocês procurem pessoas que vocês tenham confiança de dizer, eu não vou numa igreja. Cara, conversa com seus familiares. Mas é vergonhoso. O que você acha que é mais vergonhoso? Você admitir que você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, ou você se entregar de vez? Não deixe que o medo te impeça de viver a sua vida. E detalhe, isso é uma fração pequena daquilo que pode ser a sua vida de uma forma geral. Muitos de vocês que assistem o canal, eu vejo que a estatística ela pega um público maior, acima dos 25, mas tem muita gente que é mais jovem do que isso, tem 24, até os 17 aos 24. Cara, você tem uma vida inteira pela frente, você é um homem, você é muito... Você não tem ideia do privilégio que você tem de estar vivo agora. Por mais que a gente tenha as dificuldades que a gente tenha, por mais os problemas que a gente tem, cara, você é um homem, muitos de vocês são saudáveis, muitos de vocês têm suas mãos, suas pernas, sua cabeça em plenas funções, cara. Vai viver sua vida, entendeu? Vai viver sua vida. Tem muitos vídeos do Hitomi aqui no canal, onde vocês conseguem ver um incentivo ao treinamento físico, que é algo muito importante também. Então, vivam sua vida, vivam as suas vidas, né? E sim, respondendo a pergunta do vídeo, qual é a relação do diabo com a pornografia? Cara, irmandade. São como se fossem um único ser, por assim dizer. Só que é importante lembrar que a sua vida não está destruída porque você acabou de jogar um leite fora, entende? Todo o processo de mudança ele é gradual. Não adianta você fazer hoje eu vou parar e nunca mais eu vou assistir. Aí dá uma semana, dá 2 e você acaba recaindo. Dá 2 dias, dá 3 dias e você acaba recaindo. Cara, uma mudança ela é gradual, entendeu? Não adianta você querer fazer as coisas de uma hora para outra e você simplesmente não conseguir fazer e você se sentir culpado. Eu vou falar de mim. A minha média de retenção, por assim dizer, é de 7 a 15 dias. A cada 7 a 15 dias, né? Eu infelizmente acabo recaindo, por assim dizer. Mas se eu fosse comparar com a minha vida antigamente, cara, era literalmente
2, 3, numa semana ou algo do tipo, e pior ainda na adolescência, entendeu? Então não se culpe quando você recaiu agora. O importante é você admitir que tem um problema e você querer lutar contra ele. E não importa o tempo que levar, você tem que colocar esse pensamento na sua cabeça. Eu vou vencer esse vício. E nem o diabo, e nem o governo, e nem ninguém vai me impedir de vencer isso. Então lute por você e viva a sua vida. É a melhor forma de viver isso. Por mais é isso, não queria estender muito esse vídeo, eu sei que esse vídeo ficou longo. Do mais, eu gostaria de agradecer a companhia de todos vocês. Eu sou o Cliff, eu sou o Cliff, e arrivederci.